Boy, nesse bendito canal eu já trouxe uma porrada de vídeos de Cobra Kai. Inclusive eu já resumi a série inteira em um vídeo cabuloso de mais de 2 horas, que eu recomendo muito você assistir. Mas acontece que eu nunca falei sobre a origem dessa série aqui no canal. Então por isso hoje eu lhes trago toda a saga original de Karate Kid. Na verdade, só a trilogia do Daniel. Finge que aquele quarto filme nem existe, por favor. O primeiro filme, Karate Kid, de 1984, nos apresenta o Daniel LaRusso, protagonista do filme, que junto à sua mãe se muda de Nova Jersey pra Califórnia em busca de uma condição de vida melhor. O Daniel não tá curtindo muito a ideia de se mudar pra uma cidade nova, e pra piorar, quando ele chega em seu novo apartamento, já vemos que é uma residência de liso desempregado, igual você que tá me assistindo. Pois a mãe do Daniel vê que a torneira tá com problema e manda ele chamar o zelador pra consertar. E quem é o zelador? O lendário, cabuloso, mitológico Senhor Miyagi. Ué, mas isso não é coisa de mulher? porque esse velho zelador é tão brabo assim? Irmão, mais pra frente veremos, tenha calma. E se liga no naipe do velho, ele tá com a faixa na cabeça tentando pegar a mosca com hashi. Eu acho que esse velho gosta de outro tipo de hashi, se é que você me entende. O Daniel fala pro Miyagi consertar a torneira e o Miyagi diz que depois ele conserta. Depois do quê? Depois mesmo, não sufoque o autista. Após isso, o Daniel, que é ligeiro, cabuloso, desenrolado, Eu vi tu ali, eu disse ali, eu disse enrolado. já fez novos amigos na cidade e foi jogar um fute na praia. E não é por nada não, mas americano jogando fute é a coisa mais feia de se ver. Vê que atrocidade. Nesse momento, o Daniel troca olhares com a Ali, uma loirinha gasosa e rica, que já manda um sorrisinho pro Daniel logo de cara. Então, mais tarde, o Daniel vai dar ideia na Ali, ensinando ela a fazer embaixadinha, e eles já vão se aproximando. E aqui sim, meus amigos, conhecemos o Gold, Johnny Lawrence. O Johnny chega com seu grupo falando que tá disposto a ser o ex-malandro e que vai começar a dar duro na vida. Porém, nesse momento, seu amigo Tommy diz que tem gente copiando o estilo dele e mostra o Daniel se engraçando com a Ali. O Johnny, vendo isso, fica boladão e vai até a Ali conversar com ela. E por que o Johnny tá bolado? Simplesmente porque ele é o ex-namorado da Ali e ainda não superou ela. A Ali se recusa a falar com o Johnny, mas ele insiste no assunto e ainda quebra o rádio da garota. Então o Daniel, vendo isso na esperança de perder o cabaço, vai defender a Ali e tome! O Johnny fica se esquivando do Daniel, derrubando ele, e por fim acerta um chute no cara. Porém, o Daniel, na covardia, acerta um soco no Johnny desprevenido, mas não adianta. O Johnny é brabo, quebra o Daniel no meio e tira a marra dele. Ele te quebra no meio, tira sua marra e tu fica de exemplo. Com isso, pra parar de ser feito de cachorra, o Daniel começa a treinar karatê através de um livro. E nesse momento, o Senhor Miyagi chega pra consertar a torneira e pergunta ao Daniel: Você treinar karatê em um livro? Aí o Daniel diz que já treinou em um dojo bem bosta em Nova Jersey. O Miyagi pergunta sobre o olho roxo do Daniel e o Daniel fala que caiu da bike. E olha a cara do Miyagi de quem tá acreditando nessa lusa. Após isso, o Daniel encontra um dojo de karatê. E qual é o nome desse dojo? Cobra Kai. E adivinha quem treina nesse dojo? Ele mesmo, o Johnny. Então o Daniel, vendo isso, pensa: ah, mas vai tomar no... Então ele vai embora. E quando tá no caminho, o Johnny e sua turma chegam de moto e derrubam o Daniel de um morro só de caô. Derrubaram o cara de um morro de graça, meu irmão. O Daniel fica pistola com a bike, com sua mãe e com a cidade nova, dizendo que quer voltar pra casa. E quem escuta essa conversa é o Miyagi. Porém, entretanto, todavia, o Daniel no dia seguinte dá de cara com sua bike novinha em folha. E isso porque o Senhor Miyagi consertou ela. Então o Daniel vai se aproximando do Miyagi e o velho até ensina ele a moldar bonsai. E no dia seguinte, vemos que o baile de Halloween se aproxima. Então o Miyagi pergunta com que fantasia o Daniel vai, e o Daniel diz que quer ir de homem invisível pra ninguém ver ele. Então o Miyagi tem a ideia genial de fazer uma fantasia de chuveiro ambulante pra ele. Albert Einstein, oh my God, it's Albert Einstein, oh my God. A Ali vê isso e pensa: é o Daniel, é o Daniel. Então ela vai atrás dele e a amiga dela fala o que 90% dos espectadores pensaram. Eu não sei o que ela vê nele. Ela deve gostar de fungos. Então a Ali vai pro chuveiro do Daniel e eles quase se beijam, mas o Daniel fica de boiolagem. Volta pro Johnny, Ali, pelo amor de Deus. E falando nele, o Johnny tá puxando, prendendo e soltando o balão do brabo no banheiro, e o Daniel, que é proerd na veia, vai lá e deixa o Johnny todo molhadinho. Inclusive, eu sei que muitos inscritos meus gostam dessa mesma erva que o Johnny, e um deles até me segue no Insta. E aproveitando a oportunidade, me segue lá no Insta, deixa o like aí no vídeo e se
se inscreve no canal. Tamo junto. O Johnny fica puto com o Daniel e vai atrás dele junto com o seu bonde, onde temos uma das cenas mais clássicas da saga. Simplesmente o Johnny e os valentões do Cobra Kai vestidos de esqueleto espancando o Daniel. É o quê? Sai daí, boiola! Olha essa dublagem, boy. Enfim, os caras arrebentam o Daniel na porrada, porém o Sr. Miyagi chega, salva o Daniel e capota os moleque. O Daniel pergunta ao Miyagi como ele aprendeu a lutar e o Miyagi diz que aprendeu com o pai. Então o Daniel pergunta se o Miyagi ensinaria karatê pra ele se vingar dos moleque, mas o Miyagi diz: vingança? Vingança de coerrola, vou ensinar não. Mas o que o Sr. Miyagi pode fazer é ir com o Daniel até o Cobra Kai pra acertar as coisas. Chegando no Cobra Kai, vemos que o sensei do dojo é ele, John Kreese, o segundo maior psicopata da saga. E eu falo segundo porque o cara mais maluco só aparece no Karate Kid 3. Quando chegar lá, vocês vão ver do que eu tô falando. O Miyagi fala pro Kreese que os moleques do Cobra Kai tem que deixar o Daniel em paz. Então o Kreese diz: o moleque não sabe resolver o próprio BO, não? Bota ele pra lutar com o meu moleque aqui, se tu é homem. Então o Sr. Miyagi diz: muita desvantagem sua academia ter. E resolver isso no torneio regional. Então o Kreese diz: fechou então. Aí o Miyagi diz: por favor, deixar Daniel-san treinar em paz. Então o Kreese fala: tudo bem, ninguém toca no moleque até o torneio. Mas se vocês não aparecerem no dia, vocês estão fodidos. Dito isso, chegou o momento do Daniel treinar. Então o Miyagi bota o Daniel pra lavar o carro dele, pintar sua casa, lixar sua madeira. E o Daniel perde a paciência e fala: ô seu velho de merda, eu tô sendo até um escravo, vou embora. Então temos a grande revelação do filme, pois o Miyagi mostra ao Daniel que tudo o que ele tava fazendo são técnicas inconscientes de karatê. Então eles seguem treinando, até que o Daniel vê o Sr. Miyagi fazendo o clássico golpe da garça. Golpe esse que, segundo o Miyagi, se for aplicado corretamente, não tem como defender. Mais tarde, o Daniel encontra o Sr. Miyagi bêbado comemorando o aniversário de sua esposa. Esposa essa que morreu grávida por complicações no parto, enquanto o Miyagi tava lutando na guerra. E até medalha de honra ele tem. Background muito bom, inclusive. E quando chega o aniversário do Daniel, o Sr. Miyagi faz o bolo pra ele, dá um kimono de presente. E como se já não bastasse tudo isso, o Miyagi ainda dá um carro cabuloso de presente ao Daniel. Onde temos essa cena que eu acho muito engraçada. Banzai, Daniel-san! Banzai! 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 Inclusive, aqui vai uma curiosidade sobre mim. Na vida real, eu luto karatê. Se você me seguisse no Instagram, você saberia disso. Segue lá. E eu tenho um amigo que sempre que me vê, me cumprimenta desse jeito. Banzai! Banzai! O Daniel com esse carro vai atrás da Ali, desenrola um papo muito bom com ela e por fim, eles se engolem. Sim, eles se engolem. Isso daqui não é um beijo nem aqui nem na China. Dito isso, chegou o momento do torneio, onde temos mais uma cena que eu ri mais do que deveria. É, mas ele não fala a nossa língua e eu não consigo entender as instruções sem ela. Sayonara, Banzai. O que ele disse? Ele disse que você é muito gentil. Ah, muito obrigado. De nada. Enfim, o torneio começa e após muitas lutas, chegamos na semifinal. Onde na primeira luta, o Johnny vence o lutador cabuloso e avança pra final. E quando chega a luta entre Daniel e Bob do Cobra Kai, o Kreese vira pro Bob e fala: ei Bob, quebra esse filho da puta. Mas o Bob diz: vou quebrar ele não, eu posso ganhar dele. Aí o Kreese diz: não vai quebrar, seu merda. Escuta aqui, se tu não quebrar ele, quem vai te quebrar sou eu, moleque, você me respeita. Então o Bob vai lá, fode a perna do Daniel, pede desculpa e é desclassificado. O Daniel tá bolado e pede pro Sr. Miyagi fazer uma mágica pra ele voltar pra luta. Então o Sr. Miyagi faz uma mágica e bum, o Daniel volta pro tatame. Então chegou o momento da luta final entre Daniel e Johnny, ou seja, dá o fight. Deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar. Você gosta daqui, você gosta de lá, mata os alemão que o bicho vai pegar. Você gosta daqui, você gosta de lá, mata os alemão que o bicho vai pegar. Eu vou te balancar, deixa teu corpo sangrando. Eu vou te balancar, deixa teu corpo sangrando. Eu vou te balancar, deixa teu corpo sangrando. No fim, o Daniel vence a luta com o clássico golpe da garça, o Johnny pede desculpas e reconhece ele como campeão. Numa cena muito boa que a série referenciou depois. Você é bacana, Daniel. Você é o melhor. Você é bacana, Lawrence.
E com uma risadinha sapeca do Sr. Miyagi, o filme acaba. Boy, Karate Kid é um filme muito bom. Eu até faria uma análise profunda, porém o roteiro desse vídeo tá sendo escrito às 3 da manhã e eu tô sem cabeça pra isso. Então, sem mais delongas, eu dou uma nota 9 de 10 pra esse filme. Porém, entretanto, todavia, a história continua em Karate Kid 2 de 1986. Mas calma, esse filme aqui é tão chato que eu vou ter que chamar o cara mais calmo e menos piadista do que eu pra falar sobre ele. Porque do jeito que esse filme é ruim, eu ia acabar era xingando ele ao invés de fazer piada. Então eu vou ter que chamar aqui o meu parceiro Luiz do canal Trem de Séries pra falar sobre Karate Kid 2. Chega aí, Luiz! Fala pessoal, pra quem não me conhece, o meu nome é Luiz do canal Trend Séries e da TV Nerdinho. Eu estou aqui para fazer uma participação especial no canal El Bob contando a história de Karate Kid Parte 2, a tão esperada continuação de Karate Kid A Hora da Verdade de 1984. Karate Kid Parte 2 começa logo após o torneio regional que Daniel venceu, quebrando a hegemonia do Cobra Kai. Não podemos esquecer que Johnny Lawrence era o atual bicampeão regional de Karate quando foi derrotado por Daniel. Logo após o torneio, como um péssimo perdedor, o Chris ficou muito bolado e partiu para cima do Johnny. O Miyagi, que observava tudo à distância, resolveu defender o Johnny e lutou com John Chris. Na verdade, foi uma luta de um homem só, já que o Chris praticamente se arrebentou sozinho. O Miyagi venceu John Chris sem encostar nele e ainda humilhou, demonstrando compaixão, apertando seu nariz. Por que estou falando que o Miyagi praticamente humilhou o Chris? Porque o Chris sempre falou que quem demonstrasse compaixão em uma luta certamente morreria. E o Miyagi provou para os alunos dele que ele estava errado. 6 meses depois, o ocorrido, Daniel foi visitar o Sr. Miyagi e falou que foi traído pela Ali e terminou com ela. No mesmo momento, o Sr. Miyagi recebeu uma carta de Okinawa falando que seu pai estava doente. Obviamente, o Sr. Miyagi não deixaria de ver o seu pai nos últimos momentos de vida e ele resolveu partir para Okinawa. Como era de se esperar, Daniel não deixaria o seu velho sensei partir sozinho e resolveu ir com ele. Chegando em Okinawa, conhecemos Shozen Toguchi, um japonês que de início se mostra um cara amigável, mas depois se revela um sobrinho de Sato, que é um antigo amigo de infância do Sr. Miyagi, mas os dois deixaram de ser amigos depois que o Miyagi traiu a confiança de Sato. Isso aconteceu porque os dois se apaixonaram pela mesma mulher, que é a Yuki, que estava prometida ao Sato. No entanto, o Sr. Miyagi se apaixonou por ela também. Como consequência, o Sato desafiou o Sr. Miyagi para uma luta até a morte. Mas como sabemos, Miyagi-san não gosta de lutar e ele resolveu deixar Okinawa para evitar o confronto. Mas como o Sato deve ser o cara mais rancoroso do mundo, ele ainda queria essa luta. Em Karate Kid Parte 2 é revelado que o pai do Miyagi também treinou o Sato. Como sabemos, o Karate Miyagi-Do era passado somente de pai para filho. No entanto, Miyagi pediu para o pai abrir uma exceção para treinar o Sato. Miyagi continuava evitando o confronto com o Sato. No entanto, o Sato encontrou ele na rua e já ia iniciar a famosa luta quando a Yuki falou que o pai queria ver o Miyagi antes de morrer. Na verdade, a Yuki também falou para o Sato que o pai do Miyagi também desejava vê-lo. Chegando lá, o Miyagi pai fez com que Sato e Miyagi dessem as mãos antes de morrer. Sato, em respeito ao seu mestre, deu 3 dias de luto para o Miyagi, e após esse prazo eles teriam a sua luta tão aguardada. Enquanto isso, ocorrem outras tramas no filme, como o do Daniel se aproximando da Kumiko, uma japonesa dançarina, e o Shozen implicando com o Daniel. Até Karate Kid Parte 2 eu não sabia bem o motivo da implicância do Shozen com o Daniel. Eu acreditei que era somente porque ele era pupilo do Sr. Miyagi e o Shozen tinha comprado a briga do tio. No entanto, em Cobra Kai descobrimos que o Shozen sempre foi apaixonado pela Kumiko, e isso também pode ter motivado o Shozen a implicar com o Daniel. Já a questão da Kumiko foi uma excelente adição. No entanto, eu achei muito falho eles não terem levado a Ali para o segundo filme. Inclusive, nas várias entrevistas de Cobra Kai, não me lembro se foi o Ralph que falou que a Ali não ter participado desse filme foi um grande arrependimento. E eu sinceramente não sei por que eles sempre tem que arrumar um interesse amoroso para o Daniel, sendo que ele sempre acaba quebrando a cara.
Mas isso é uma história para um outro vídeo. Mas voltando à história do filme, a trama finalmente se desenrola quando o Sato destrói o vilarejo para forçar o Miyagi a lutar contra ele. Para impedir o vilarejo de sofrer, o Miyagi aceita lutar contra o Sato. Porém, antes de começar a luta, se inicia uma tempestade no vilarejo de Okinawa, onde o Sato fica em perigo. No entanto, o senhor Miyagi, que não guarda rancor de jeito nenhum, salva ele. Enquanto isso, o Chozen, sobrinho de Sato, tem uma atitude covarde e não salva uma criança, que é a Yuna, que inclusive apareceu na terceira temporada de Cobra Kai e salvou os negócios de Daniel LaRusso. Inclusive, isso aconteceu porque o Daniel salvou essa criança da tempestade enquanto o Chozen observava tudo covardemente. Após isso, o Sato pediu desculpa ao Miyagi e deu dinheiro para ele reconstruir o vilarejo. Parece que tudo vai acabar bem, no entanto, o Chozen reaparece em uma festa do vilarejo enquanto a Kumiko está fazendo a dança Obon. Chozen afirma que perdeu sua honra e culpa Daniel LaRusso por isso. Então ele chama Daniel LaRusso para uma luta até a morte. Sato e Miyagi tentam intervir. No entanto, o Chozen diz que ele está morto para o tio. Não podemos esquecer que depois da atitude covarde do Chozen e se recusar a ajudar Daniel a salvar a Yuna, o Sato disse para ele que ele não era mais o seu sobrinho e que ele estava morto para ele. Daniel não tinha outra opção e resolveu aceitar a luta. E no começo ele teve muita dificuldade, inclusive tentando o golpe da garça que venceu Johnny Lawrence no filme anterior. No entanto, o Chozen defendeu um golpe que o Miyagi afirmava que, se fosse feito corretamente, não tinha defesa. Mesmo com muita dificuldade, o Daniel usou a técnica tambor e venceu o Chozen no final. No fim, ele demonstrou compaixão exatamente como o Sr. Miyagi fez no início do filme, dando a famosa buzinada no nariz do Chozen. Buzinada essa que o Chozen levou mais de 30 anos para se vingar. Não podemos esquecer que ele venceu o LaRusso na terceira temporada de Cobra Kai e deu a mesma buzinada rindo da cara dele. Karate Kid Parte 2 é um dos filmes mais esperados de 1986, no entanto ele não conseguiu repetir o sucesso do original. Muitos afirmam que a mudança total de estrutura, mantendo somente o Sr. Miyagi e Daniel LaRusso, contribuiu para que o filme não tivesse tanto sucesso. Muitos sentiram falta do torneio de Karatê e do Cobra Kai, e não podemos esquecer que a história também não se passou nos Estados Unidos, se passou em Okinawa. Bom, pessoal, essa é a história de Karate Kid Parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos para Karate Kid Parte 3. Um grande abraço e até a próxima. Tamo junto, Luiz. Valeu pela tua participação aqui no canal. Foi uma honra ter você aqui. Satisfação total. Pra felicidade de muitos e pro orgasmo de outros, eu tô de volta. Agora pra falar sobre o filme que fecha a trilogia do Daniel, o Karate Kid 3. Filme esse que é tão ruim que fica até engraçado em alguns momentos e introduz o personagem mais fora do normal da saga. O filme começa com ele, John Kreese, que após os acontecimentos dos filmes anteriores, perdeu todos os seus alunos e fechou o Cobra Kai. Então, como ele tá falido e com sede de vingança, o Kreese vai atrás do Terry Silver, um psicopata químico magnata que é o melhor amigo do Kreese e deve tudo a ele e ao Cobra Kai. Isso tudo porque o Kreese salvou a vida do Silver na guerra do Vietnã. O Kreese diz que tá falido, que perdeu o Cobra Kai e que quer se vingar do Miyagi e do Daniel. Então o Silver diz: tá de boa, boy, vai lá tirar umas férias no Haiti que eu pago tudo pra você e ainda resolvo as coisas por aqui. Faça as juntas deles sangrarem. Gostei disso, Johnny! Vou fazer isso! Então o Silver contrata o Mike Barnes, um lutador cabuloso de karatê, campeão do torneio nacional. E o cara é tão absurdo que pra fechar acordo ele quer 50% do Cobra Kai. Então o Silver pergunta: você luta tão bem quanto negocia? Melhor. Tenho 50%. Me dá isso por escrito? Assim eles fecham o acordo e começam a pôr o seu plano maligno em prática. O Silver vai até a casa do Miyagi e pede desculpas a ele e ao Daniel pelo que o Kreese fez. E ainda por cima mete uma pala dizendo que o Kreese morreu. Então o Miyagi come essa pala e ele vai embora com a risada muito sapeca. E no dia seguinte o Mike Barnes vai até o Daniel chamar ele pra se inscrever pro torneio. O Daniel diz que não vai competir porque o Sr. Miyagi não aprova torneios, mas o Mike diz que se ele não
não competir, ele tá fudido. E só de caô, o Mike dá um chute na bichinha do Daniel e capota o próprio Daniel na porrada. Mas o Sr. Miyagi chega, dá um apavoro no Mike e ele vai embora. Mas depois de muita enrolação e de muita encheção de linguiça, o Mike faz o Daniel assinar a inscrição do torneio. E o Sr. Miyagi, sabendo disso, fala: Daniel-san, eu não aprovar torneios. Não vou treinar você. Então no dia seguinte, o Mike aparece pra dar uma porrada no Daniel pra ele ficar esperto. E o Silver aparece dando um apavoro no Mike pra se fazer de bonzinho pro Daniel. O Silver começa com os papos de que karatê é só pra defesa e se oferece pra treinar o Daniel pro torneio, já que o Miyagi não quer fazer isso. Então no dia seguinte, o Daniel vai até o Cobra Kai e começa o seu treinamento com o Silver. O Silver fala que desenvolveu um método muito insano de luta chamado Silver Rápido. E eu digo abertamente que eu sou muito fã do Clark. E se você, assim como eu, também é fã do Clark, comenta Silver Rápido aí, que só quem é fã dele vai entender. O Silver usando o Silver Rápido, bota o Daniel pra chutar madeira e dá cotovelada na mesma enquanto fica coringando. E se liga na atuação do cara. E quando ele bota o Daniel pra dar soco, a mão do moleque começa a sangrar. Então temos essa cena que eu sei de cor. É sangue. E daí? Faz de conta que é dele. Esse cara quer quebrar você, humilhar você, esmagar você no chão. Então vai fundo. Isso, você conseguiu, você conseguiu, você conseguiu. Então o Daniel quebra todas as tábuas e comemora muito, achando que tá tirando a braba. Mais tarde, o Daniel leva a bichinha irrelevante dele pra uma festa e o Silver aparece e paga um cara aleatório pra dar em cima da mina. Então o cara vai lá, dá em cima da mina e o Daniel boladão quebra o nariz do maluco. Assim o Daniel pensa: pô, eu tô fazendo merda, hein? Vou falar com o Sr. Miyagi. Então ele vai falar o que aconteceu pro Miyagi. E o Miyagi, como é um velho muito gente boa, ele perdoa o Daniel e o Daniel decide sair do Cobra Kai. Então ele vai até o Silver e diz que não vai mais lutar no torneio. Mas o Silver começa a coringar e diz: não vai não? Não vai não? Minha bilola que tu não vai. Então ele revela o seu plano ao Daniel e o Mike Barney se revela como lutador do Silver. Ah, que revelação, meu Deus, que revelação. O Daniel fica incrédulo com isso e vai embora. Porém, ele é surpreendido pelo Chris, que começa a assustar ele como um monstro. Esse filme é muito tosco, viado. E é por isso que ele fica engraçado, tá ligado? Então o Daniel é espancado pelo Mike. Porém, entretanto, todavia, o Sr. Miyagi aparece e salva o Daniel. Então temos uma das poucas cenas boas desse filme: Sr. Miyagi versus Silver, Chris e Mike Barnes. Deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar. Você gosta daqui, você gosta... Vamos ver se é bom nisso mesmo. Gosta de lá, mata os alemão que o bicho vai pegar. Você gosta daqui, você gosta de lá, mata os alemão que o bicho vai pegar. Eu vou te balancar, deixa seu corpo sangrando. Eu vou te balancar, deixa seu corpo sangrando. O Miyagi dá uma pisa nos caras e finalmente decide treinar o Daniel pro torneio. Então, depois de muita enrolação, chegamos no torneio, onde temos a luta final entre Daniel e Mike Barnes. Deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar. Você gosta daqui, você gosta de lá, mata os alemão que o bicho vai pegar. Você gosta daqui, você gosta de lá, mata os alemão que o bicho vai pegar. Eu vou te balancar, deixa seu corpo sangrando. Eu vou te balancar. No fim, o Daniel obviamente vence a luta depois do discurso do Miyagi e o filme acaba com um abraço dos dois. Boy, Karate Kid 3 é um filme muito ruim, mas ele é tão ruim que fica bom. Ele chega a ser engraçado por causa disso. E eu confesso que me diverti muito falando sobre ele. Então, por isso, comigo, Karate Kid 3 tem um 5 de 10. Eu acho que esse filme poderia ter sido melhor se ele fosse melhor trabalhado, mas isso é assunto pra outro vídeo. Comenta aí se vocês querem que eu faça um vídeo analisando o Karate Kid 3 e salvando o filme. Se bem que isso pode virar um quadro aqui do canal, né? Eu vou pensar nisso. Isso é assunto pra outro vídeo, porque isso daqui é um resumo descontraído pra entreter vocês. Nada aqui deve ser levado a sério, entendido? Se for pra me escutar e levar a sério, eu nem escute. E
essa foi a história da trilogia Karate Kid. Eu sei que depois desse filme teve o Karate Kid 4 e o remake. E teve até a série Cobra Kai também, mas esse vídeo é só sobre a trilogia do Daniel. Eu prefiro fingir que aquele quarto filme não existe, tá ligado? Aquilo ali é o tolete de bosta. Em outro vídeo eu comento sobre o remake. E mais em breve eu comento sobre Karate Kid Lendas, que no momento já vai sair no cinema. Então é isso, tamo junto!